Pessoal, em razão da incompetência do governo brasileiro e da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, muito em breve a gente vai ter que escolher se a gente faz compra no mercado ou abastece o nosso carro. Então, assista esse vídeo que eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e me siga nas redes, no Twitter, CR Beraldo, Instagram, TikTok, etc., Cristiano Beraldo BR. Vamos lá. Primeiro ponto. A Rússia é um grande produtor de petróleo no mundo. Então, mais ou menos 7% do petróleo consumido no mundo tem origem na Rússia. E agora, Estados Unidos e Europa estão anunciando um embargo na compra do petróleo russo. Com isso, vai faltar petróleo, porque existe um acordo entre os grandes produtores de petróleo que se reúnem na OPEP. Eles sentam e definem qual é o tamanho da produção de cada país e, com isso, qual é o objetivo de preço que eles querem para o petróleo produzido. Quando a Rússia sai desse número e ela perde esse volume no mercado mundial, obviamente esse volume ele tem que ser compensado com o aumento de produção em outros países, só que isso não se faz tão rapidamente quanto a gente gostaria. Existe todo um processo para que você possa não só aumentar a efetiva produção de petróleo nos poços, mas também dar conta da logística de pegar esse petróleo, armazenar, aí você tem que ajustar as refinarias. Lembrando que uma coisa importante, refinaria ela é construída para um tipo específico de petróleo. Então, se você tem uma refinaria na África, ou na Europa, ou aqui na América, e ela é construída para funcionar com um petróleo de características como você tem na Rússia, não adianta você querer substituir essa matéria-prima por um petróleo que está sendo produzido lá no Texas, porque as características são completamente diferentes. Então, é uma coisa complexa de se resolver. Por isso, a saída da Rússia do mercado mundial de petróleo vai fazer o petróleo aumentar de preço. A Rússia, obviamente, está fazendo um terror, dizendo que sem ela o petróleo vai chegar a $300, o que eu pessoalmente não acredito. Quer dizer, existe um balanço. Alguém fez aqui no Brasil uma estimativa de que o dólar a 300 significa um preço de gasolina de R$18 o litro. Então, se a gasolina custar R$18 o litro, obviamente as pessoas vão parar de dirigir, enfim, vai ser um caos para todo mundo, você vai diminuir o consumo, a demanda por petróleo e aí as coisas se equilibram. Então, não acredito que a gente vai chegar a tanto, mas a situação ficará pior do que ela já está, com certeza. A gente vai passar os recordes aí de preço que a gente tem na série histórica, enfim, será um caos para valer para todo mundo. Mas aqui no Brasil, a situação é pior. A gente sofre ainda mais porque o governo é simplesmente incompetente para lidar com uma situação tão grave quanto a produção de combustível, petróleo, enfim, isso tudo que todos os países levam a sério e tratam como algo estratégico. Os Estados Unidos têm armazenagem de milhões e milhões de litros de petróleo, de barris de petróleo espalhados pelo país para poder garantir um fornecimento caso os Estados Unidos entrem em guerra, caso ele tenha algum tipo de problema grave. Enfim, todo mundo olha para isso como algo estratégico, vital para a demonstração de força e o poder de negociação do país com outros países. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente aprendeu a olhar para a Petrobras como algo sagrado. E aí, Bolsonaro coloca na presidência executiva da Petrobras um general. E esse general, que não tem absolutamente nenhuma experiência empresarial, ele dá as cartas na Petrobras. E aí, para piorar, agora o Bolsonaro indica para a presidência do Conselho da Petrobras o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, do Clube Flamengo. Ah, mas o Rodolfo Landim é um funcionário de carreira da Petrobras, foi presidente da BR, etc. Mas o Rodolfo Landim deu uma banana para a Petrobras e foi trabalhar com Eike Batista num dos maiores esquemas de fraude que o Brasil já viu, não só na área de petróleo, mas também no mercado financeiro. Todas aquelas aberturas de capital feitas a bilhões. Eike Batista, que chegou a ser o 8º homem mais rico do mundo, graças
ao mercado de capitais brasileiros e há uma atração de investimento aqui para as empresas X, na promessa de que a OGX, que era a empresa de petróleo, tinha reservas impressionantes, absurdas, imensas de petróleo. E aí toda essa experiência do Rodolfo Landim não serviu para absolutamente nada, porque a OGX era uma fraude, e essa fraude foi comprovada quando o Eike Batista quebrou, e com ele quebraram tantas pessoas, menos o Rodolfo Landim, que já tinha colocado o dinheiro dele no bolso. Esse cara vai se tornar o presidente do conselho da Petrobras. Aliás, cadeira que já foi ocupada por Dilma Rousseff. E aí, a gente falando de Dilma Rousseff, vamos lembrar o que acontecia na época da Dilma. O governo brasileiro intervinha na Petrobras para ditar a política de preço, ou seja, a Petrobras não tinha liberdade para praticar preços conforme o mercado internacional. Então, o governo dizia para a Petrobras por quanto ela tinha que vender a gasolina e o diesel, que por si só é uma medida cretina, capenga. Além de ser contra a concorrência, ela simplesmente ignora o fato de que a Petrobras ela produz na refinaria, da refinaria ela vende para as distribuidoras. O Brasil tem mais de 200 distribuidoras, divididas regionalmente. E essas distribuidoras vendem para os postos de gasolina. Quando a gente vai abastecer, a gente não vai na refinaria, a gente vai no posto. Vê se alguém do governo já trouxe esse assunto para a mesa. Será que não tem alguma coisa errada? Como é que aqui em São Paulo a gente vê um posto vendendo gasolina a R$ 5,80 e outro vendendo a R$ 6,80. Não tem alguma coisa errada com isso? E aí a gente pensa o seguinte, com a especulação imobiliária, a gente vai ter cada vez menos posto. E esses postos que vão resistir estão nas mãos de cada vez menos grupos. Existe uma imensa concentração de postos de gasolina na mão de grandes grupos que ocupam áreas da cidade. Vá aos Jardins aqui em São Paulo, área nobre de São Paulo, e me traga 3 donos de postos diferentes. Não tem. Simplesmente esses grupos compram todos os postos e praticam o preço que eles querem. Mas a gente acha que a interferência do governo é que vai resolver o problema do custo do combustível. Não será. O que vai resolver o problema do custo de combustível no Brasil chama-se concorrência. E aí eu te desafio a me dizer qual é a medida de estímulo da concorrência no mercado de combustível que o governo federal teve desde a época de Lula e agora com Bolsonaro, passando por Dilma, passando por Temer e agora com Bolsonaro, chegando aí no final do governo, 4 anos no governo liberal de Bolsonaro e Paulo Guedes. Qual medida eles adotaram para gerar concorrência no mercado de combustível? Nenhuma. E aí vocês vão dizer, não, mas peraí, eles privatizaram refinarias da Petrobras. E aí, meus amigos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O parque de refino da Petrobras, ele é estabelecido para atender demandas regionais. Quando a Petrobras vende uma refinaria em Manaus, ou no Nordeste, ou no Sul, essa refinaria, ela não tem concorrência. Simplesmente, a gente transfere o monopólio público, que é da Petrobras, para um monopólio privado. Um privado vai passar a ditar sozinho as regras de fornecimento de combustível numa determinada região. O que gera concorrência, e a gente tem exemplos disso no mundo. A gente não executa aqui porque não quer. O que gera concorrência, primeiro, estímulo à importação. Não tem. A gente precisa estimular a importação e os portos brasileiros precisam ter infraestrutura, né, seu Tarcísio de Freitas, para poder trazer volumes significativos de combustível para o Brasil. Combustível pronto para concorrer com essas refinarias. Segundo, duto, oleoduto, gasoduto. O Brasil tem que ser cortado de norte a sul, de leste a oeste por duto, como é nos Estados Unidos. Por que vocês acham que Houston é um grande polo de refino, de produção de combustível nos Estados Unidos? Simplesmente porque dali existem milhares e milhares de quilômetros de dutos que levam o produto
para qualquer ou quase qualquer parte dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não se fala nisso. E enquanto a gente não tratar objetivamente do investimento em duto, em cortar o Brasil para todos os lados com duto, esquece concorrência. A gente precisa criar um polo de refino próximo ao mar, com bom acesso e que depois possa distribuir os seus produtos via duto para os consumidores, os grandes consumidores, as distribuidoras. Isso não acontece. Então a gente está simplesmente, quando se fala, agora o governo aí está ansioso para aprovar a mudança na forma de se calcular o ICMS, que hoje é percentual e o governo quer que se transforme numa alíquota fixa, ou seja, mesmo que suba o preço do combustível, o valor do imposto por litro é igual, se mantém igual. Isso é simplesmente para jogar o problema para frente e a gente vai continuar sem ter concorrência. Então, o que a gente vai estar pagando agora caro e pagaremos ainda mais caro no futuro é fruto da incompetência deste governo e coloca na presidência da Petrobras um sujeito completamente inexperiente. O discurso do Bolsonaro qual é? Não roube, não faz? Muito obrigado, não precisa disso. Tem muita gente séria, competente, honesta, com capacidade e preparo para poder administrar a Petrobras e transformar o mercado de combustível brasileiro. Mas não é assim que isso vai acontecer, não. Enquanto continuar desse jeito, quem vai pagar a conta somos nós, todos os dias. Obrigado, pessoal. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte: o que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br.